seminário e a ideia era incluir a discussão sobre salário mínimo. Por sinal, Ana Flávia está aqui presente, e Ana Flávia que é a mãe da criança, né? Você foi a mãe da criança e eu fui o pai da criança pelo outro lado. De repente, a gente se encontrou e a criança nasceu. Em vez de duas crianças, só nasceu uma criancinha, que é essa mesa que está aqui. Então, a ideia é a seguinte, quer dizer, o salário mínimo, a gente já ouviu falar em salário mínimo aqui nesse seminário, desde ontem, inúmeras vezes, quer dizer, o salário mínimo está na ordem do dia, né, por conta do crescimento que ele vem apresentando nos últimos anos e a importância que ele tem dentro do país. Por outro lado, também transferências, programas de transferência de renda é o assunto, inclusive a renda básica de cidadania é seria um programa importantíssimo de transferência de renda. E, por conta disso, a gente juntou essas questões todas no título que a gente chamou Salário Mínimo, Programa de Transferência de Renda e a Renda Básica de Cidadania, para essa mesa de agora, e convidamos 3 pessoas bastante conhecidas, que trabalham bastante em torno desses temas, para comporem a mesa. E, na ordem do programa, eu tenho a impressão que o Frederico Melo, o nosso convidado aqui da esquerda, que ele trabalha no DIEESE, tem a impressão, inclusive, que eu não estou... Procurar aqui é difícil, não sei se estão tendo dificuldade, eu morro de dificuldade, me perco o tempo inteiro nesse programa. Mas, se eu não me engano, o Frederico é o primeiro na lista, quer dizer, então a gente convidou o Frederico por conta do DIEESE, da experiência que ele tem com o salário mínimo. Ele vai nos mostrar daqui a pouco um livrinho que o DIEESE acabou de lançar agora no mês passado, né, no início do mês passado, sobre salário mínimo, então tem uma grande experiência sobre a questão. E ele nos lembrou que exatamente hoje está fazendo o quê? 70 anos, não é isso? 70 anos de criação, quer dizer, na verdade, o salário mínimo foi criado dia 1º de maio de 1940, mas o primeiro pagamento do salário mínimo foi em julho, a partir do dia 1º de julho, gente, hoje é 1º de julho, é coincidência. Então, ele que teve essa lembrança, falou, eu vou falar, então, sobre um pouco o histórico do salário mínimo, contextualizar e dizer o que aconteceu nesses últimos anos. Então, ficou perfeito, né, como tema de abertura para a mesa. Em segundo lugar, o Serguei, né, que também é uma pessoa que trabalha há anos nessa questão de programas de transferência de renda, comparando o papel do salário mínimo com Bolsa Família, essas coisas todas, ver se programas focalizados versus programas universais. E ele preparou para hoje, ele que já me disse que vai fazer uma proposta muito interessante aqui para a gente pensar em cima, sobre o que se poderia fazer, o que se poderia mexer um pouco, né, nesses programas que tem aí, para a gente ampliar de alguma maneira e conseguir apoio político dentro do país para que pudesse ser implementado alguma coisa na linha do que ele vai nos propor. E o Cláudio Dedeca, que também trabalha nessas questões há muito tempo, né, nosso conhecido da Unicamp, também ficou de fazer uma apresentação que não está muito claro ainda para mim o que ele vai fazer. Eu achei que... Não, mas a gente já tinha conversado, você falou que ia puxar um pouco a questão sindical, mas você já me disse que vai fazer outras coisas, então deixa um misterinho para ele contar daqui a pouco. Bem, nós temos um horário para sair, né, porque o ônibus sai às 6h30, não é isso? 6h30, e o Serguei, ele tem que pegar avião também, ele vai sair às 6 horas, então a gente tem que ser bem objetivo nisso aqui. São 5 horas, se cada um falar 20 minutos, o Serguei já pode sair tendo ouvido todo mundo. E se alguém quiser, a gente parte para uma discussão em seguida, mais uns 15 minutos, tá bom assim? Então, aviso a vocês quando chegar os 20 minutos, tá bom, Fred? Então, você pode começar, por favor. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a organização, a professora Ana Flávia, professor João Saboia, e falar que é uma honra estar aqui nessa mesa para tratar desse tema e com pessoas... Os 3 aqui participam das referências bibliográficas do livro, então, de fato, uma honra estar aqui na mesa com eles, né? E aí eu vou começar exatamente explicando um pouco a história desse livro, né? Salário Mínimo, Instrumento de Combate à Desigualdade.
O objetivo do livro era um pouco fazer uma análise sobre a evolução recente do salário mínimo, seus impactos na sociedade, na economia brasileira, né? Mas, mais do que isso, era subsidiar as centrais sindicais e o debate na sociedade brasileira sobre a continuidade da política de valorização do salário mínimo, né? Isso foi uma conquista recente da sociedade brasileira e, particularmente, das centrais sindicais, porque até pouco tempo atrás, na verdade, as discussões sobre salário mínimo eram feitas ad hoc, né? Quer dizer, chegava a véspera do reajuste, se discutia, se negociava qual seria o novo valor, e isso era feito a cada ano, né? As centrais sindicais, a partir de 2004, passaram a fazer campanhas a cada final de ano. O eixo dessas campanhas, a partir de 2004, era exatamente a valorização do salário mínimo, e, a partir de 2007, foi negociado com o governo uma política um pouco mais permanente de valorização para o salário mínimo. E essa política ela tem uma regra estabelecida para vigorar até o próximo reajuste, ou seja, até 1º de janeiro do próximo ano. Ainda que esteja previsto que o salário mínimo continuará sendo valorizado até o ano de 2023, não existe uma política estabelecida, né? Então, o objetivo principal do livro era exatamente municiar esse debate na sociedade e subsidiar o movimento sindical para essa negociação da continuidade da política de valorização do salário mínimo. Bom, no Brasil, e aí uma coisa, quando eu estava preparando o que eu ia falar aqui, eu me dei uma conta que, na época da elaboração do livro, eu participei da elaboração do livro, eu não tinha pensado, bom, que países no mundo será que tem na sua Constituição Federal a definição do direito do salário mínimo, né? Eu não me dei o trabalho de procurar isso, mas eu acho que são poucos os países que contam com essa definição de salário mínimo na Constituição. E, na verdade, o salário mínimo está na Constituição brasileira desde a versão da Constituição de 1934. E a versão atual da Constituição de 1988, ela prevê o salário mínimo atendendo às necessidades básicas de todos os itens: alimentação, vestuário, habitação, transporte, lazer, previdência social, né, saúde, todos os itens do gasto de uma família, né? Então, o preceito do atendimento às necessidades vitais da família é uma definição constitucional. Bom, uma outra coisa que eu acho importante a gente entender, que o salário mínimo, na verdade, ele é prioritariamente um instituto do mercado de trabalho, né? Algumas pessoas tendem a ver o salário mínimo como uma política social, mas eu prefiro, eu acho mais correto entendê-lo como um instituto do mercado de trabalho, uma regra para as relações de trabalho. Assim como tem limites para jornada de trabalho, definição de 13º, de férias, o salário mínimo é um limite à superexploração da mão de obra, da força de trabalho que os países instituem, né? No caso do Brasil, ao lado desse caráter de instituto do mercado de trabalho, ele também interfere em algumas políticas sociais. Exatamente porque o seu preceito é o preceito de atendimento às necessidades vitais básicas da família, ele serve de referência para algumas políticas sociais. Particularmente, ele estabelece o piso da Previdência e o piso dos benefícios da assistência, o BPC-LOAS, né?